Foi. Bom, parabéns a todos do curso de sistema e torcendo para a engenharia de computação também tirar nota 5. Olha que maravilha. Só um minutinho, gente. Pessoal, a gente só está esperando um pouquinho o professor Antônio Fernando, que ele precisou reiniciar o computador dele. Né? Ele deve estar entrando já. Está na hora, Andréa. Sim. 19h31. Ele teve algum problema, não estava conseguindo abrir o vídeo dele, ele precisou reiniciar o computador. Problemas tecnológicos, né, gente? Você pensar, né? Sexta-feira 13, num frio, né, enorme, e todo mundo aqui, né? Então, esse é que importa. Mas olha, André, eu vou te falar uma coisa. Quando voltar a aula presencial, vai ser complicado. Imagina, a gente vai ter que trabalhar com trânsito. Nossa, vai ser difícil adaptar novamente, né? E sexta-feira é terrível. Vai ser muito complicado. Acabei de ouvir no rádio, né, que a USP vai voltar às aulas em outubro, só para quem laboratórios, né? Para quem tiver as duas doses da vacina. Os alunos vão ter que apresentar a carteirinha. Eu acabei de assistir no noticiário, a maior universidade do Brasil. Mas, olha, mas é uma conclusão para nós, professores, nesse sistema, né, André? Ainda mais que a gente não tem uma boa internet Wi-Fi para poder fazer a maneira presencial para quem está de forma remota. É difícil. Agora a gente vai ter que voltar a se adaptar também à forma presencial, né? Vai ser complicado, viu? Vamos esperar mais um pouquinho, que ele deve estar entrando. Pela hora que ele saiu, né? Oi, Andréia. Oi, pessoal. Aqui é o José Matheus, da Ecofalante. Estou esperando também o professor Antônio aparecer. Queria só tirar uma dúvida. Eu posso já mandando os links que eu iria mandar enquanto eu estiver falando no chat agora, professor Andréia? Acredito que sim. Então, eu ia falar, o José Matheus, da Ecofalante, ele também vai falar um pouco aqui. Pode sim, eu acredito que né? Depois tem que mandar de novo, porque quando a pergunta, ela não vê o link anterior, né? Não vê a mensagem anterior, né? Mas já pode mandar sim, eu acho que vai ter que mandar mais vezes. Tá bom, então vou encaminhando aqui agora. Então tá bom, obrigada. O cadastro, André, é para a gente ir fazendo com o e-mail da fundação, e aí a gente será liberado o sistema, o Salai? Eles vão explicar o procedimento, Paula. Na verdade, o cadastro vai estar disponível, né? Mas para uso do filme, né, vai ter um cadastro especial. Eles vão explicar direitinho, né, como que vai proceder. Acho que ele está querendo mostrar as mostras, né, que já tiveram, exemplos de curso e projetos de extensão, exatamente. Né? Mas sobre a sua dúvida, professora, se quiser eu já posso respondendo. Quando a gente está fazendo esse contato com as universidades, a gente pede que o professor faça o seu cadastro. Então, acho que está dando eco, não sei se é só para mim. Mas cada professor que faz esse pré-cadastro, a partir dele consegue ter acesso. Boa noite. Desculpe o atraso, como vocês perceberam, tipo. Boa noite. Boa noite. Pessoal, nós estamos só aguardando um momentinho que o professor Fernando já está entrando na sala, por favor.
Andréia. Ô, professor, seja bem-vindo novamente. Mas a minha câmera aqui do meu desktop não abre. Você não consegue abrir do celular, não, Antônio? Eu liguei o notebook e eu vou tentar que a câmera do notebook não é uma câmera muito boa, né? O problema é que eu já tinha feito o teste, né? E baixei aqui. Então, porque o PPT de apresentação está aqui no meu desk, né? Você abriu, pelo menos para complicar um pouquinho, o do celular, né? Ser. Abre as duas contas. Geralmente é isso que eu faz na hora do suporte. Antes, incrivelmente, eu testei antes, né? Acontece. Parece Lady Murphy, né? Eu tinha para ambientar a sala, né? Colocar uma musiquinha, mas eu entrei antes, né? Bom, eu estou abrindo do celular para ver se eu consigo... O problema é passar o slide do celular, não vou conseguir, né? Não, você deixa as duas abertas, né? Só deixa o celular ligado e o computador você faz tudo o resto. Será que eu consigo projetar aqui no computador? Verdade. Deixa eu ver aqui, é isso que... Vamos ver se vocês conseguem visualizar a minha tela. Se vocês conseguirem visualizar, eu faço a abertura, né? Você visualiza a minha tela? A gente visualiza a tela, mas sem nada. Sim. A tela do seu computador, sim. Então agora dá certo, isso. Vou ter que fazer assim, porque eu não tô... Ela não está abrindo desde ontem. E eu testei agora sim, agora tá aí? Agora sim. Sim, agora tá. Você vai colocar só em modo apresentação agora, professor. Perfeito. Matheus está aí, né, Matheus? Sim. Aí, é isso aí, né? Deixa eu entrar pelo celular. Também. Eu vivo, né? A gente... Bom, boa noite a todos. O professor Fernando está começando a preparar o celular dele. Para quem não me conhece, eu sou o professor Roberto Salai, sou pró-reitor de graduação da Fundação Santo André, e hoje nós temos a satisfação de receber aqui o professor Antônio Fernando, que é um professor da Fundação Santo André. Ele é graduado em Ciências Econômicas e fez o mestrado e o doutorado em Psicologia Social. Sim. Ele é professor nosso aqui na Fundação Santo André, além da sua grande experiência na área acadêmica. Ele também atua em vários cursos da Fundação Santo André. Nós temos o prazer de recebê-lo aqui para compartilhar com os professores da Fundação Santo André sobre uma nova parceria que foi realizada pela Fundação Santo André, por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, a PROPEX, sobre a Ecofalante, uma organização que vai trazer aí muitos benefícios para toda a comunidade acadêmica da Fundação Santo André. Professor Fernando, lhe passo a palavra. Professor Salai, muito obrigado pela abertura, pelas considerações. Muito boa noite a todos e a todas. Peço desculpas por esse inconveniente que a câmera não abre. Essa exposição está sendo gravada. Como o professor Salai bem disse, essa nós vamos fazer uma breve apresentação. Está aqui na sala também o representante da Ecofalante, que participou dessa parceria, o Matheus, que representa o presidente, que é o Chico Gariba, e vai explicar até por que ele não está nesse momento, embora ele disse que entraria em algum momento, né, para que nós possamos, nessa noite, aí, trazer para vocês essa inovação didático-pedagógica que está sendo proposta aqui na Fundação Santo André, né? Matheus, você gostaria de, nesse inicial, depois eu comento sobre o contrato da parceria, por favor. Tá bom, professor. Primeiro gostaria de agradecer, em nome do professor Antônio, da professora Andréia,
e fazer uma reunião com a gente para a gente poder conversar e conseguir costurar esse acordo de cooperação técnica educacional. A gente está bem feliz que ficou falando, a gente está auxiliando vocês, os nossos filmes, para utilização no espaço da sala de aula. Assim como o professor Antônio mencionou, o Chico Guariba, que é o diretor-geral da mostra e da Ecofalante, ele já está presente, mas como a gente iniciou a nossa mostra dia 11, faz 2 dias, então está um pouco na correria e ele acabou não conseguindo ter tempo para conseguir participar desse encontro com a gente, então por isso que eu estou representando. Meu nome é José Mateus, assim como o professor Antônio comentou, eu sou um dos coordenadores do projeto do programa Ecofalante Universidades, e fora isso eu me formei em gestão ambiental na USP e atualmente faço pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em economia e gestão da sustentabilidade. E nessa conversa eu vou estar apresentando para vocês um pouco sobre a Ecofalante, falar um pouco do nosso histórico. E aí eu não sei como vocês preferem em relação, se eu vou falando, vocês tiram dúvidas, ou se deixa tudo para o final, o que for melhor para vocês, as duas formas por mim tá tranquilo. Então, Matheus, eu sugiro, por gentileza, que você já, com essa lâmina de apresentação, já fale um pouco desse início da Ecofalante, né, criado em 2003, mostre essa placa para que nós possamos dar continuidade. Tá, não, mas tá bom, comentando se tiverem alguma dúvida em relação ao quanto eu estiver falando, curiosidade, pode perguntar. Então, a Ecofalante, ela surgiu no contexto de 2003, um grupo de amigos, dentre eles o Chico Guariba, é uma dessas pessoas, que eles queriam dar uma maior visibilidade às questões ambientais, questões socioambientais. Então, eles criaram a Ecofalante no contexto de elaboração de documentários ambientais, e que esses documentários eram cedidos para as TVs educativas, por exemplo, como a Futura, que utilizavam esses documentários para conseguir complementar, às vezes, o ensino em alguma sala de aula, ou mesmo alguma exposição sobre algum tema específico. Então, surgiu nesse contexto. E aí, em 2012, a gente acabou se tornando uma mostra de cinema, porque a gente via, por mais que a gente realizasse vários documentários e com esse cunho socioambiental, a gente via que não tinha espaços muito grandes para a gente conseguir divulgar e chegar em mais pessoas esses documentários. Tinha alguns festivais mais isolados, por exemplo, lá em Goiás Velho, o festival de cinema chamado FICA. Então, por conta disso, a gente acabou tendo a ideia de construir uma mostra que ela acontecesse em São Paulo e que fosse totalmente gratuita e presencial quando era possível, né? Uma professora mandou no chat... Matheus, desculpa. Por favor, tem algum áudio que está ligado e está atrapalhando a apresentação. Eu não sei identificar aqui quem é rapidamente. Verifiquem se alguém está com o áudio ligado. É da Lilian e do professor Antônio Fernando, acho que deve ser do celular. Não, agora ele fechou já. Tá. Matheus, você pode dar prosseguimento um pouquinho mais devagar, Matheus, porque daí o som chegar adequadamente, por favor, tá bom, Matheus? Boa noite, eu não me apresentei aqui, sou o professor Salai, então você pode apresentar aí um pouquinho mais devagar por causa do som, tá bom? Tá bom, professor. Até eu ia comentar que eu tinha visto a mensagem no chat sobre isso, mas você já acabou alertando, então acho que agora dá providência. Se tiver qualquer problema também em relação ao áudio, se estiver falando muito rápido ou não, então pode me perguntar, aí eu vou mudando aqui, vou reformulando a forma que eu estiver falando. Então, eu comentei que em 2003 a gente surgiu no contexto de criação de documentários com foco socioambiental. Em 2012, a gente acabou sendo uma mostra de cinema, porque a gente queria trazer para o maior número de pessoas possível esses documentários que o mundo inteiro acabava elaborando e que muitas vezes não chegava dentro do nosso país. Então, a gente surgiu nesse contexto de criação dessa mostra, então tinha um forte processo de curadoria, de pesquisar os principais festivais de cinema socioambientais ou não, para trazer aqueles filmes que eram debatidos e falavam sobre certos assuntos da área ambiental. Então, por meio dele, a gente acaba até entrando naquele processo que chegou até a ser tema do Enem, se não me engano, em 2019, que é isso da democratização do cinema. Então, a gente conseguia trazer esses filmes que eram da Europa, da África e da Ásia para dentro da nossa amostra, de forma gratuita, a gente conseguia exibir para o nosso público. E fora isso também a gente realizava outras exibições em espaços culturais e outras coisas que eu vou comentar um pouco mais para frente. Então, a gente surgiu nessa ideia de criar documentários ambientais, se transformou numa mostra de cinema, e a gente via que a gente já tinha um potencial forte educacional por trás desses filmes. Então, em 2017, a gente acabou instalando o programa Ecofalante Universidades, que tinha como principal intuito levar esses documentários que eram exibidos nas salas de cinema para dentro do ambiente educacional, porque a gente vê o poder de transformação
vídeos também de complementação ao ensino que os filmes tinham para contribuir com a sala de aula. Então, a gente, em 2017, viu nesse contexto, e agora em 2021, a gente acabou se transformando numa plataforma de streaming, Ecofalante Play, que assim como a amostra é totalmente gratuita também. Então, eu vou estar... Ô, Matheus! Pode falar, professor. Eu acho que fica melhor assim por ele. Me ouvem? Agora sim. Sim. O do notebook está dando microfonia. Eu gostaria de esclarecer que essa amostra que agora fazemos com a Ecofalante de 2021, obviamente, essa amostra educacional, esse é o nosso objetivo, que é justamente esclarecer o processo de inovação didática para dentro da sala de aula. E por que nós inserimos dentro da Propex e por que nós inserimos na programação justamente da ASEX? Justamente, nós vamos mostrar o termo que foi firmado, a Ecofalante, ela disponibiliza para nós, a partir dessa parceria, inúmeros filmes didáticos que, como o Matheus explicou, não são circulados no ambiente comercial e que podem fazer um processo de aprendizagem e reflexão junto aos nossos alunos. Não só os nossos alunos, como toda a sociedade. Então, por isso, esse programa educacional em universidades permite que possamos agora inovar com mais esse processo dentro dos projetos da ASEX em todos os cursos da universidade. Foi esse o objetivo no qual nós trouxemos a Ecofalante para que pudesse fazer parte do programa de aprendizagem dos nossos alunos. Então, os professores aqui envolvidos e os professores aqui que estão assistindo, como de toda a Fundação Santo André, vão ter acesso a esses filmes pela plataforma, como o Matheus bem explicou, pela plataforma, e vão poder utilizar, a partir dos seus contextos educacionais, não só na SEX, como em outras disciplinas, que se faça presente no conteúdo a ser ministrado dentro da Fundação Santo André. Eu acredito que cabe essa explicação nesse contexto, porque que nós trouxemos para dentro da Fundação Santo André este programa que envolve o cinema e essa questão da filmografia no processo didático-pedagógico. Ok, Matheus? Ok, obrigado pelo ponto, professor. Realmente é importante enfatizar, porque às vezes quando a gente fala sobre cinema, não consegue fazer essa ligação tão fácil como o cinema consegue ser utilizado como complemento ao ensino, então acho que isso ainda, você que convive nessa realidade, junto com seus colegas, acho que acaba realmente ajudando e indicando ainda mais para os professores como realmente uma fórmula de utilização no espaço da sala de aula. Então, aquilo eu falei um pouco do histórico da Ecofalante, dividido em algumas datas. Então, eu vou falar um pouco sobre a amostra, professor. Eu acho que seu microfone está ligado porque está dando chiado aqui para mim. É o meu, eu tenho que... É o meu. Então, a gente, em 2012, acabou se tornando essa amostra de cinema, e ela tem como principal ponto forte, como eu comentei, esse processo de curadoria, então a gente pesquisa nos principais festivais de cinema do mundo inteiro, tanto de cunho ambiental quanto de cunho não ambiental, então Sundance, Cannes, e outros festivais de cinema mais voltados à área ambiental. A gente consegue visualizar aqueles filmes, e a gente faz contato com suas distribuidoras, produtoras, para ver a possibilidade de trazer para dentro dessa nossa amostra de cinema. E essa nossa amostra, ela é dividida em 4 programas. Então, a gente fala que tem 4 mostras dentro de uma amostra só. Então, no panorama internacional contemporâneo, onde a gente traz os principais filmes do mercado convencional, do mercado dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa,
da África, também de outros cantos do mundo, então a gente tenta mostrar como que o mundo ele está vendo essas questões socioambientais. Eu fico enfatizando isso de socioambiental, porque muitas vezes quando eu falo só questão ambiental, às vezes não consegue ver essa relação com o lado social, por isso que eu acabo enfatizando um pouco também isso de utilizar esse termo socioambiental. Então, a gente tem um outro programa, que é a Competição Latino-Americana, onde a gente dá uma maior visibilidade para os filmes aqui da América Latina. Então, a gente mostra os filmes tanto do Brasil quanto de outros países daqui, dos nossos irmãos e irmãs, para a gente mostrar que, normalmente, às vezes, as nossas dores, ou mesmo algum ponto que a gente gostaria de trabalhar, às vezes, algum país próximo da gente vive uma realidade parecida, só que, às vezes, a gente não tem noção disso. Então, esses filmes trazem também para mais próximo da gente esses pontos. A gente tem um concurso específico que é voltado para os estudantes, onde eles criam documentários e podem colocar dentro da nossa amostra, se acabarem passando por um processo digital, também de curadoria, que a gente faz em relação aos filmes. Então, é interessante porque a gente mostra essa visão que o jovem tem em relação a determinado assunto. Então, no ano passado, a gente fez um processo junto com as UDS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 da ONU. Então, foi bem interessante porque a gente teve bastante filme falando sobre a questão de desigualdade social, sobre questões raciais também. E o mais legal ainda é que era a visão do próprio jovem, de como que ele acaba encarando e vendo essas realidades. Então, é um ponto bem interessante também. Fora isso, a gente também tem outro programa que é mais voltado àqueles filmes que são mais premiados e mais históricos, mas que muitas vezes a gente não conhece também. Então, a gente tenta mostrar e dar essa visibilidade. Então, às vezes, algum filme da década de 80, a gente pode achar que ele é um pouco antigo, mas às vezes aquela temática, aquele assunto que ele está trazendo, muitas vezes ainda continua sendo um assunto que a gente está tratando hoje. Então, é bem interessante para conseguir ver essa dualidade, como que era no passado e como que está acontecendo agora. E fora isso, também algo bem forte que acaba se destacando na mostra, é que além da gente ter esse viés de entretenimento, trazer para mais próximo das pessoas do cinema, a gente tem também algo bem forte que são os debates que a gente realiza. Então, dentro de toda a nossa amostra, a gente consegue convidar pesquisadores, cientistas, pessoas representando determinado aspecto da sociedade, para eles conseguirem estar debatendo e falando sobre certos assuntos que os filmes estão trazendo. Então, é interessante porque, além de a gente trazer esses filmes para cá, a gente traz todo um debate também por trás, toda uma formação para aquelas pessoas que viram um filme que vão conhecer e vão compreender um pouco mais em relação àquele assunto. Então, é bem interessante, porque depois eu vou mostrar um pouco dos números da mostra, que a gente, por ser uma mostra de entretenimento, a gente se destaca bastante, mas para a gente ter um lado educacional bem forte, a gente consegue chegar num público maior ainda de pessoas. Isso que acaba sendo o diferencial que a mostra que eu falante acaba tendo. E fora isso também, comentei que a gente faz exibição, então a gente fazia exibições presenciais. Pode voltar, professor. Então eu vou finalizar o último quadradinho lá embaixo. Então, a gente se destaca por fazer esse processo de curadoria bem forte, essa questão de fazer debates também. E outra coisa que a gente acaba realizando naquele processo de democratização do cinema, quando era possível no presencial ainda, então a gente levava o nosso filme para espaços culturais dentro da cidade de São Paulo e fazer algumas itinerâncias também em algumas cidades próximas. Então, é interessante que a gente conseguia trazer esse filme que chegava no nosso país por conta desse nosso processo forte de curadoria, onde muitos filmes acabam estreando dentro da mostra, ou acabam pré-estreando dentro do espaço da mostra. Também a gente consegue levar esses filmes, que muitas vezes não chegariam aqui no nosso país, a gente consegue chegar e consegue levar para outros espaços da cidade, então levar para certas regiões da cidade de São Paulo, onde a gente não conseguia levar os filmes porque não tem cinema naquela região. Então a gente fazia contato com equipamento cultural, casa de cultura, para conseguir levar esses filmes e essas discussões para aquelas regiões. Então, era algo bem interessante, eu gostaria só de pontuar. Pode passar. Então, aqui é um exemplo só de alguns debates que a gente chegou a realizar na mostra do ano passado, que foi a primeira que a gente fez de forma online, por conta da pandemia. Esse ano, ela começou faz 2 dias, vai até dia 14 de setembro, e está sendo também de forma online. Então, a gente trazia sempre algum tema, trazia sempre pessoas daquela determinada área para estarem falando sobre esses assuntos. Então, por exemplo, a gente fez um webinário que era sobre o papel do cinema na comunicação de questões socioambientais. Então, a gente trouxe aqueles debatedores, aqueles diretores de filmes que estavam tendo seus filmes exibidos na mostra, para poderem falar como que o cinema ele pode contribuir nessa comunicação de certas questões ambientais. Então, é bem interessante que a gente conseguiu trazer desde pesquisadores mais da área socioambiental, então, como o diretor Jorge Bodans,
como o diretor Estevam Ciavato, a gente conseguiu trazer também outros diretores, como o diretor Fernando Meirelles, que ele é bem conhecido por ter feito Cidade de Deus. Então é bem interessante porque ele está começando a se engajar agora em fazer filmes que tenham esse cunho ambiental por trás das suas obras. Então é bem interessante a gente conseguir ver como que o cinema cada vez mais está conseguindo se aproximar dessas questões ambientais. E fora isso também tem outros assuntos que vocês conseguem ver sobre essa relação do nosso consumo, por que a gente acaba comprando aquilo, se a gente às vezes tem esse processo de tentar ver por que aquela compra está sendo feita. Então, eu sempre conseguindo gerar diversas discussões e tem como os filmes o ponto de partida para gerar essas discussões. Então, isso é até algo que no momento que a gente faz a exibição na sala de aula acaba sendo às vezes os motores também dessas conversas. Pode passar. Então, aqui é só uma ideia para vocês terem uma visão em relação ao público da nossa amostra. A gente começou em 2012, em 3 cinemas da cidade de São Paulo, que tinha um público de 4.000 pessoas. E em 2019, o último ano presencial que a gente chegou num público de mais de 80.000 pessoas. Dentro desse público de mais de 30.000 pessoas, a gente conseguiu chegar em um número bem grande de pessoas que estavam assistindo os debates também. Então, não era só o pessoal assistir os filmes que a gente estava exibindo, mas também estarem participando dos debates, dos webinários que a gente estava realizando. Então, em 2019, a gente chegou nesse público de 80.000 pessoas. Em 2020, que foi a primeira da forma online, a gente chegou no público de mais de 196.000 pessoas, só nesse período da amostra, mas por conta das outras exibições que a gente acaba fazendo atrelado à amostra, então essas itinerâncias, parcerias com universidades, parceria com escolas técnicas. A gente chegou num público de mais de 200.000 pessoas vendo filmes e em muitos desses casos também debatendo sobre esses filmes que eles estavam vendo. Então é bem interessante esse ponto e além disso também a gente conseguiu chegar num público de mais de 1.800 cidades do Brasil. Então se a gente fizesse só de maneira presencial aqui em São Paulo, seria muito difícil a gente conseguir ter esse processo de chegar dentro do espaço da cidade de São Paulo e do Brasil. Mas quando chegou nesse formato online, a gente conseguiu chegar em muitos espaços que muito provavelmente às vezes não conseguiriam chegar e não conseguiriam ver as nossas obras, porque as pessoas às vezes tinham que viajar para vir até aqui para ver a mostra. Mas isso online, dentro de tantos pesares que a gente tem por conta da pandemia, a gente conseguiu alcançar esse número de pessoas, conseguir levar esses debates, essas discussões para outros campos do nosso país. Pode passar. Então, aqui vou só um exemplo de um dos muitos filmes que a gente tem dentro da nossa plataforma, que é o Curso de Transporte Global. É um filme que até acabou ficando mais evidência esse assunto por conta do encalhamento daquele navio cargueiro Evergreen no canal de Suez, no Egito. Então, esse filme ele fala sobre esse custo do transporte global. Então, o que está envolvido dentro desse custo, né? Desde o comércio marítimo. Muitas vezes a gente nem tinha noção de quão ele era importante para o comércio mundial e por conta de um navio acabar encalhando, como isso acaba impactando toda uma rede de comércio também envolvida em relação a isso. Então, o filme, ele fala sobre, além de falar sobre esse assunto, ele traz também a perspectiva das pessoas que trabalham desses navios cargueiros, porque muitas vezes quando a gente pensa nesse tipo de navio, a gente pensa só nos contêineres, mas não pensa naquelas pessoas que estão dentro desse navio. Então, a gente às vezes também não pensa sobre esse processo. Pode cair, por exemplo, algum contêiner, pode cair do navio, pode cair no oceano, ou mesmo a emissão de gás de efeito estufa que esse navio acaba emitindo por conta do combustível que é utilizado, os impactos também na vida marinha em relação ao movimento que a hélice principalmente faz, acaba matando certas espécies de peixe e outras espécies no oceano. Então é interessante pontuar isso que o filme acaba trazendo. Então esse, por exemplo, é um filme que ele é de uma parceria da Espanha e da França, e é um filme que, como o professor tinha comentado antes, não está no convencional, não está no mercado. Então, muitos dos filmes que acabam tendo dentro da nossa amostra são exclusivos com esse processo de curadoria que a gente faz. Ou, se eles acabam existindo, eles estão em alguma plataforma de streaming, e para você ter acesso, você tem que pagar. Só que, no nosso caso, a nossa plataforma e nossa amostra é totalmente gratuita. Então, esse filme, a gente dividiu ele em 2 categorias, que é a questão do consumo, questão de economia, e a gente também trouxe alguns temas que o filme acaba passando, então como combustível fóssil, questão de consumo, emergência climática, esse processo de globalização, sobre resíduos sólidos também, questão de trabalho, transporte, oceanos. Em todo o filme a gente traz também as ODS que estão presentes dentro dele. Então, como a gente sabe, cada vez mais isso das ODS está entrando em vigor e sendo utilizado para gerar discussões e também para a formação dos estudantes, então a gente sempre deixa atrelado
indica também as ODS que estão presentes dentro daquele filme, até para na hora da pessoa conseguir assistir ao filme, já ter mais ou menos uma ideia do que o filme vai estar tratando. Então, é um ponto interessante que eu queria enfatizar também. Pode passar, por exemplo. Eu acho que você voltou. Tá. Então, aqui eu vou falar um pouco mais sobre o programa Ecofalante Universidades. Então, por meio dele, a gente consegue estar realizando essa atividade educacional que a gente faz por meio da nossa amostra. A gente separa alguns desses filmes que passaram na amostra e a gente consegue utilizar dentro do ambiente da sala de aula. Então, mesmo que esse nome Ecofalante Universidades, ele não é voltado apenas só às universidades. Pode ser utilizado para as ETECs, para as SATECs, para as escolas públicas e para os colégios particulares também. Pode servir para diversos tipos de público. Mas a gente pensou em deixar esse nome porque a gente sabe que, como muitos estudantes e muitas universidades estão utilizando esses filmes para gerar discussões dentro do ambiente da universidade, então, na hora que a gente fizer contato com alguma escola, com algum ensino médio, ensino fundamental, os estudantes, os professores vão saber que aquele mesmo filme que eles estão vendo está gerando algum tipo de discussão dentro do ambiente da universidade. Então, até acaba estimulando de alguma forma com que eles acabem participando dessas discussões, exibindo filmes. Então, por isso desse nome. E por meio dele também a gente está conseguindo fazer novos contratos, porque todo filme que passa a nossa amostra, a gente tem uma compra para estar fazendo esse direito de exibição desses filmes. E normalmente esse período é para o período da amostra, que é de mais ou menos um mês, e por conta dessa atividade educacional a gente consegue fazer novos contratos para fazer com que esses filmes fiquem um tempo maior, para que seja utilizado dentro do ambiente educacional. E fora isso também, por meio dessa nossa ação, a gente consegue também estar realizando acordos de cooperação técnica educacional, como por exemplo com a Fundação Santo André, mas também a gente tem com a USP, tem com a Unesp, a gente está refazendo com a Unicamp, a gente está também com a Universidade Federal de Uberlândia, a gente está em processo também com a Universidade Federal do Espírito Santo, com a Federal de Goiás, sempre tentar criar novos acordos de cooperação e fazer com que nossos times consigam chegar em ainda mais espaços também. E, além disso, por meio dessa atuação do ambiente educacional, a gente está conseguindo atuar naqueles 3 pilares da educação, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, por meio do ensino, a gente consegue utilizar nossos filmes como esse complemento ao ensino da sala de aula em si. Então, às vezes, algum professor está comentando sobre o tema do consumo e quer falar sobre esse consumo por meio de navios. Então, o filme pode entrar como complemento à sua aula. E, fora isso, também pode ter a pesquisa envolvida, então, criarem TCCs em cima dos nossos filmes para gerarem discussões ou serem utilizados dentro do ambiente da sala de aula e também do processo de extensão, que isso está envolvido junto com vocês, da Fundação Santo André, onde a gente consegue levar esses nossos filmes e expandir as fronteiras da universidade. Então, conseguindo levar essas discussões que só conseguem acontecer por conta desse processo de curadoria que a gente faz por meio da nossa amostra e que a gente consegue levar para o ambiente da universidade, mas por conta do projeto de extensão, a gente consegue transpassar esses muros da universidade e conseguir chegar no maior número ainda de pessoas. Eu acho que o professor Antônio vai comentar alguma coisa que eu vi ele mexendo ali. Eu gostaria de comentar, se me permite, eu tenho que fazer essa mudança por causa que senão eu não consigo o mic aqui do notebook da microfonia. É importante ressaltar que essa parceria, essa amostra, nos coloca também perante como o próprio Matheus já comentou, perante algumas universidades públicas que nós sabemos que é referência, a Unesp, Unicamp, os institutos federais, e enfatiza a nossa política de extensão na universidade, e enfatiza a nossa política de trazer o trabalho cada vez mais para a sociedade, envolvendo toda a sociedade. Inclusive, a nossa parceria, ela não se restringe somente dentro da sala de aula. Nós vamos mostrar uma parte do contrato que nós vamos realizar. Dentro da parceria está previsto algumas exibições em que nós pretendemos envolver a sociedade, pretendemos envolver a comunidade, não só local como regional.
obviamente aqui no ABC. Então, quando foi pensado essa parceria, é no sentido de promover nossa política extensionista, de pesquisa, enfim, como o próprio Matheus já mencionou, mas eu gostaria de ressaltar que essa por isso que está dentro dessa curadoria, aqui dentro, responsável dentro do escopo da PROPEX, da Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, que a professora Andréia coordena. E aí, naqueles links que eu enviei para vocês no chat, até posso fazer isso aqui de novo, enviei um link que vocês conseguem ter acesso a um drive que tem alguns desses cursos de extensão que foram criados em cima dos nossos filmes, mas também de disciplinas que foram feitos em cima dos nossos filmes. Então, tem exemplos da Unicamp, tem exemplo de um curso de extensão que aconteceu nesse semestre com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que falava sobre a história do Milton Santos, nosso grande geógrafo, e tinha como material complementar alguns dos nossos filmes. Então, realmente conseguia contribuir, fazer com que esse curso de extensão, que acontecia lá no Rio Grande do Norte, a gente conseguia fazer com que nossos filmes contribuíssem de alguma forma. Então, é algo bem interessante, por meio desse link vocês conseguem ver, eu até vou colocar aqui de novo, porque vocês conseguem ver e conseguem compreender um pouco mais ainda de como que esses filmes estão sendo utilizados dentro desse ambiente das universidades. Então, pode passar, professor? Então, aqui é exemplo de algumas ações que a gente fazia no período pré-pandemia, quando a gente podia ainda estar fazendo exibição de maneira presencial, porque antes da gente criar uma plataforma de streaming, a gente sempre conversava com os professores das aulas, identificava qual o melhor filme podia se encaixar para o contexto da sua disciplina, então escolherem filmes que têm relação com o cotidiano, mesmo com o ensino, do dia a dia dos estudantes, para não ficar, às vezes, um tema muito espaçado, os estudantes não conseguirem criar relações com aquilo que eles estão tendo no dia a dia. Então, isso aqui é uma exibição que a gente fez em ETEX, que a gente tem um convênio também com o Centro Paula Souza, e por meio dele a gente conversou com algumas ETECs, com os seus coordenadores pedagógicos, e fazia exibições junto para as suas turmas. Então, a gente levava o documentário ou em pendrive ou em DVD, exibia no espaço da universidade ou da escola, da ETEC, e depois disso a gente fazia uma mediação junto com os professores e estudantes sobre aquele filme que eles acabaram de ver. Então, era bem interessante porque a gente conseguia colocar os estudantes para falarem sobre certos assuntos que muitas vezes não teriam espaço para falar no ambiente da sala de aula, normalmente, por conta do ensino, às vezes, questão de texto, do ensino de lousa. Então, por meio de um filme, a gente sabe que, querendo ou não, acaba quebrando um pouco daquele paradigma do convencional da sala de aula e acaba complementando de alguma forma. Então, às vezes, aquele estudante que às vezes não fala muito, às vezes não tem tanto hábito da leitura, por meio de um filme ele consegue, às vezes, ocupar um certo espaço de discussão, conseguir gerar dúvidas, levantar perguntas, porque, querendo ou não, o cinema tem esse poder de gerar, às vezes, empatia em relação a determinada pessoa que está falando sobre um certo assunto, para ver ficar mais próximo também da realidade, sobre uma cultura que você, às vezes, não conseguiria alcançar, às vezes, não é do seu dia a dia. Então, é bem interessante também como o filme acaba tendo esse poder e consegue gerar essas discussões. Então, era algo bem interessante, a gente sempre conseguia conversar com os estudantes, gerava várias dúvidas bem legais e bem pertinentes com os estudantes. Então, era algo bem legal, algo que particularmente eu gostava bastante de fazer antes da pandemia, que era levar esse documentário e conversar com os estudantes. Aqui era o pessoal ainda da época do ensino médio, do ensino técnico também, mas ainda assim era uma conversa super produtiva, gerava várias dúvidas também. E por meio dessa mediação entre a gente da Ecofalante, os professores da disciplina dos estudantes, gravam várias discussões super legais também. Pode passar. E aqui é agora exemplo de algumas ações que a gente faz mais nesse período de pandemia. Então, como a gente criou uma plataforma de streaming, que daqui a pouco eu posso falar um pouco mais, então a gente fez contato com diversas universidades, federais principalmente, para a gente conseguir levar a ideia do Ecofalante para diversos estados do Brasil. Então, uma delas foi com o pessoal do campus de Rio Tinto, que fica lá na Paraíba, do curso de Ecologia, que eles criaram, primeiro essa nossa plataforma, eles exibiram 2 filmes, que participou dentro dessa semana deles, que é a Semana de Meio Ambiente, do curso de Ecologia, filmes, debates e palestras. Então, por meio dessa nossa plataforma, a gente conseguiu levar esses filmes para dentro do espaço da universidade e conseguiu gerar discussões dentro de um evento acadêmico que eles já iam organizar dentro da Semana de Meio Ambiente.
Fora isso, a gente fez com a USP, na Semana do Meio Ambiente também, um debate trazendo o assunto da crise climática, da emergência climática, a mudança do clima, e sobre a Amazônia também, onde a gente trouxe diversos pesquisadores, principalmente bem atuantes dentro da área, bem conhecidos, que é o professor José Marengo e o professor Paulo Artacho, que é uma das maiores referências do mundo no assunto de emergência climática. E fora isso, a gente teve a mediação do Elton Escobar, que é um jornalista cientista da USP. Então, foi uma conversa bem interessante, porque ainda mais como foi no formato de webinário, então os estudantes eles conseguiam assistir aquele webinário e conseguiam também fazer perguntas para os palestrantes. Então, é algo bem interessante que a gente consegue também atingir por meio desses nossos filmes. E fora isso, também a parceria que a gente tem com a Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, onde eles têm bem fortes programas de PET dentro da universidade, e por meio deles a gente consegue realizar diversas ações por lá, e nesse semestre agora, enquanto a nossa mostra estiver acontecendo, eles vão estar realizando em torno de 15 debates em relação aos filmes que estão sendo exibidos dentro da mostra. Então, é algo bem interessante como que eles estão utilizando esse projeto de pesquisa, de extensão deles, e como que os nossos filmes vão conseguir contribuir com esse projeto, essa ação que eles vão estar realizando também. Então, pode passar, professor? Eu gostaria somente de enfatizar novamente, me permitam, e, essa atividade do webinar, no momento do streaming, ele permite que também nós possamos promover isso dentro da Fundação Santo André para as atividades culturais, que até saiu a regulamentação do reitor da pró-reitoria de graduação em relação às atividades culturais. Isso é uma maneira, é um instrumento que nos potencializa a colocar a Fundação Santo André numa discussão maior na sociedade. Então, os webinars permitem, de alguma maneira, dialogar para fora dos muros da Fundação. Muitos professores argumentavam, né, essa necessidade de dar visibilidade aos bons exemplos e às boas práticas que nós temos dentro da Fundação. Né? Inclusive, nós passamos pela... não é novidade para nós, né, mas o Matheus, acho que nós tivemos a visita do Ministério da Educação do INEP, que novamente recredenciou o centro universitário com a nota máxima. Né? Então, isso garante também que nós possamos, né, continuar essa política de qualidade que o centro universitário tem promovido dentro da Fundação, mas também colocar isso para fora dos muros da Fundação. Então, os webinars, né, fazendo essas curadorias, essas webinars com a Ecofalante ou conosco, e aí eu me disponho a estar nessa propositura de organizar, ajudar e mediar, ou, enfim, me coloco à disposição de algum colega que queira, e, obviamente, a professora na Propex, professora Andréia, eu acredito que sim também, no sentido de dar esse suporte pela Propex, de nós promovermos webinars dentro das nossas semanas de curso e também de semanas isoladas ou de eventos isolados que sejam importantes para as temáticas dos professores. Eu acredito que isso é bem interessante. E é bem legal de você pontuar isso, professor, porque até isso dos próprios webinários em contato com as universidades federais, que a gente acaba conversando, eles sempre acabam comentando assim, esses debates, webinários que vocês fazem, eles emitem certificado, porque muitas vezes também esse webinário, como você consegue ter um controle de quem está participando, às vezes por exemplo, de um formulário Google, ou de um formulário via Simpla, você consegue, depois que o evento termina, você consegue emitir um certificado para aquele estudante, então acaba complementando com aquelas horas complementares que algumas universidades, estudantes acabam tendo, então até acaba sendo um estímulo também para que pessoas de outras universidades acabem vendo também esses webinários que vocês acabem realizando também. Você pode comentar, professor, eu vi que você abriu o microfone. Eu tenho que fazer esse... Desculpa, mas agora deu esse... Bom, eu acredito que estão visualizando aí, esse é o objeto do contrato
do contrato, do convênio que foi firmado entre a Fundação Santo André e a Ecofalante, né? O objeto do convênio é a mostra de filmes com temáticas multidisciplinares, as temáticas que envolvam a questão socioambiental, direitos humanos, diversidade e outros, seguidos por debates com especialistas da Fundação Santo André, as temáticas selecionadas, né? E aqui todos no formato virtual. Essa parceria que nós firmamos, nós vamos precisar, obviamente, do apoio e da participação dos senhores, de todos os professores, né, de acordo com as temáticas, para que nós possamos realizar o que está abaixo, né, o que nós propomos, né. Uma questão que nós estamos na organização, e eu em particular, e junto na Propex com a professora André, que vocês receberão em breve um comunicado nosso, uma forma como vocês podem se participar através de um formulário Google Forms, a partir que nós vamos organizar essas 6 apresentações de filmes, como estão aí. Essas apresentações, elas são compostas por filmes de longa duração, curta ou médio, que nós estamos selecionando e escolhendo a partir do catálogo que a Ecofalante nos disponibiliza, né? E, obviamente, que uma característica é que haja essa interlocução científica, essa interlocução do professor para com a temática. Então, nós teremos o debate com especialistas. E esses especialistas, em parte, né, que é o que eu comentei dessas webinars, nós vamos convidá-los, né, a partir das áreas temáticas, para que vocês componham esse objeto de estudo. Né? E para cada debate, a gente propõe aí 2 especialistas para fazer essa mediação e essa discussão junto ao público. Pode ser o público da Fundação, nossos estudantes, ou pode envolver estudantes e comunidade e sociedade em geral. A ideia é essa. Esse foi o acordo de cooperação técnica, né? E foi só uma epígrafe, foi só uma pequena retirada do acordo que foi firmado entre a Fundação Santo André e a Ecofalante, para que nós possamos aí operacionalizar essa questão. Matheus, gostaria de... O Antônio, só interromper, né? Pois não? Só deixar claro que é 6, né, no início. Se de repente precisar, vai se aumentar esse número, né? Vai de acordo com a demanda. A gente espera que aumente bastante. Não, acho bem legal o ponto que você pontuou, professor, essa questão de ser algo multidisciplinar, né? Ainda mais que cada vez mais a gente está tendo que formar pessoas que vão conseguir dialogar com diversos setores da sociedade. Então, eu que vim de uma formação mais holística, transversal, que é o gestor ambiental, acaba conseguindo ver um pouco de tudo na hora da minha formação. Então, os filmes também acabam tendo esse poder, né? Que às vezes o filme vai falar sobre um assunto específico de trabalho, só que ele acaba passando a questão de direitos humanos, acaba passando também essa relação com o meio ambiente, questão também de moradia, questão de consumo, questão de trabalho. Então, é algo bem interessante como o filme acaba conseguindo passar também, principalmente por conta desse forte processo de curadoria que os filmes acabam tendo. Então, normalmente um filme ele pode falar sobre assuntos de tecnologia, mas ele vai falar sobre diversos outros assuntos também, e consegue acabar atingindo, consegue acabar englobando diversas áreas do conhecimento também. Então, sobre... pode falar, professor. Eu gostaria só de ressaltar que essa questão que a professora Andréa chamou a atenção, nós, quando fomos pensar o objeto da parceria, nós pensamos a partir das nossas pernas no início, né? E a ideia é ambiciosa, no sentido de colocar cada vez mais ampliando a amostra dentro do contrato. Então, 6, porque nós temos condições, e a ideia, por exemplo, nós até tínhamos discutido, né, professora Andréa, a ideia, por exemplo, fazer um cinema comunitário, um cinema num espaço, por exemplo, comunitário, que não seja, que pode ser o espaço da própria fundação, no estacionamento, com a possibilidade de uma tela
comunitária, respeitando os protocolos, porque por enquanto nós estamos ainda na pandemia, mas, por exemplo, que seja, por exemplo, dentro dos carros, um cinema aberto, uma discussão ampla, chamando a atenção da comunidade, obviamente, mas com uma discussão, levando o cinema com essa perspectiva. Então, a ideia é envolver cada vez mais ações que, digamos assim, transverse, converse com o currículo da universidade no âmbito dos cursos. E, obviamente, a extensão é um canal, ele é mais do que propositivo, ele é um canal provocativo para isso, né? Então, acho que isso que é muito importante. Professor, só complementando também, o caso que foi passado, por exemplo, desse filme Tá falhando, Andréia. Não sei se só comigo aqui. Tá falhando, né? Professora? Sim, está falhando. Acho que... Está falhando, está falhando. Não estamos ouvindo direito, né? Professora? Acho que ela caiu. Vamos dar continuidade aí. Professora, se você está nos ouvindo, na hora que você voltar, aí... Problemas okay? de tecnologia, gente. Desculpa, minha internet deu um pico aqui. Tecnologia, olha eu aqui, né? Pois não. Mas a ideia é a gente trabalhar, às vezes, o mesmo filme com aspecto, né? Alunos diferentes, cursos diferentes, porque eu acho que o futuro é isso, né? Né, trabalhar mais de um grupo de alunos que, né, alunos de direito trabalhando com alunos ligados à área de biologia, né, por exemplo, né, um exemplo desse caso aí do cargueiro, alunos de engenharia, né, na área de sustentabilidade, na área de ambiental. Quem sabe a gente vai conseguir aí trabalhar com isso aí na fundação no futuro. De repente, o futuro já é agora, né, gente? É bem legal isso que a professora Andréa comentou, porque realmente, às vezes, quando o estudante não tem essa ideia, porque às vezes fica muito preso naquelas caixinhas do conhecimento, às vezes quando acabam vendo um filme nesse sentido, acabam conseguindo criar essas relações, por menores que sejam, às vezes, começa a conseguir criar, começa a conseguir perceber se, então, consigo criar uma relação, então eu mesmo sendo dessa área, consigo talvez atuar, ou consigo trabalhar relacionado àquele outro tipo de assunto. Então é algo bem interessante também, que o filme às vezes acaba conseguindo mostrar também para estudantes, também as universitárias também sobre essas relações, né? Mostrar como tudo está conectado de alguma forma, assim. Então, é algo bem interessante. E aí, nessa parte aqui, que é da Ecofalante Play, que é a nossa plataforma de streaming, que a gente criou nesse ano, e ela é totalmente gratuita, ela é voltada a professores, educadores, por conta de questões contratuais, então a gente não está abrindo para estudantes, para o público no geral ainda, mas na minha fala aqui, quando eu estiver falando da plataforma, eu vou mostrar como que os estudantes conseguem ter acesso aos filmes da plataforma. Então, professor, se você não quiser complementar alguma coisa sobre isso, aí eu posso compartilhar minha tela e vou mostrar na plataforma. O que você acha? Aí era parte do agradecimento, mas aí eu vou primeiro fazer só esse compartilhamento de tela em relação à página da Ecofalante Play, para ver como que funciona essa plataforma em si, né? Aí depois eu encerro minha fala. Eu vou encerrar a minha apresentação, né? Porque aí você vai fazer daí, né, Matheus? Isso. Eu vou encerrar a minha apresentação, eu consigo ficar com todos vocês. Agora, eu estou aqui pelo notebook e pelo meu desktop. Bom, a questão, o que nós trouxemos aqui para todos vocês, como nós falamos, é tentar integrar cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem com o cinema, com as artes, com a cultura, com as ações extensionistas. Resgatando o exemplo do filme lá do Cargueiro, quando a professora Andréa coloca
justamente essa discussão envolvendo os cursos de engenharia ambiental, biologia. Nós podemos também, por exemplo, envolver o curso de logística. Enfim, cada vez mais as áreas são interdisciplinares, multidisciplinares. Então, essa é uma característica que o conhecimento, o que nós propomos, é que nós possamos estar na vanguarda do conhecimento. O conhecimento já não é mais nas caixinhas, como nós já sabemos, né? Fazemos isso, comentamos isso com os nossos alunos, né? O que nós estamos trazendo aqui é um meio, um recurso digital que possibilite com que nós materializemos cada vez mais essa discussão multidisciplinar nas nossas ações ou nas questões didático-pedagógicas. Então, não é somente um instrumento por si, ele é um instrumento que potencializa para além do próprio recurso, né? E daí nós tiramos aí as questões de aprendizagem, alfabetização, letramento, na pedagogia, na letras, quer dizer, nós conseguimos pensar e, obviamente, numa proposta mais ousada, né, professora Andréa, que nós possamos conseguir colocar, por exemplo, com que nossos alunos que já estão produzindo curtas na SEX, pequenos vídeos, a partir dos projetos de extensão, possam cada vez mais estabelecer essa conexão e quem sabe, a Ecofalante não olhe e não potencialize dentro da própria Fundação Santo André esses potenciais alunos que estão já nessa mesma direção, né? E aí fazer parte aí do programa maior, né, que tem visibilidade nacional e internacional. Então, nós conseguimos colocar o conhecimento do nosso aluno, conseguimos colocar os cursos em que os quais eles trabalham de uma maneira séria e de uma maneira comprometida na discussão da sociedade. Não é, Matheus? E aí é com você aí, e agora nós, se der certo, né, se você colocar aí, nós vamos demonstrar justamente o Ecofalante Play, que é o que o Matheus pretende, o que nós vamos disponibilizar para vocês a partir do catálogo, para que vocês acessem, assistam, façam o planejamento dos conteúdos desse semestre, utilizando a plataforma. Correto, Matheus? Correto, professor. E é bem interessante isso que você pontuou, porque realmente o cinema e essa nossa ação, essa nossa plataforma, realmente entra isso como complemento ao ensino. A gente não quer acabar com o ensino da forma como ele é feito hoje, mas realmente como complemento, porque a gente sabe como cada vez mais, ainda mais estudantes, estão bem relacionados com essa questão de tecnologia. Por exemplo, eu me considero como jovem, eu tenho 25 anos, mas, por exemplo, algumas coisas como o TikTok, esses outros aplicativos, eu não faço a mínima ideia como utilizam. Então, cada vez mais buscar essas novas formas de conseguir mostrar e conseguir passar o conhecimento para os estudantes, às vezes questão de podcast também, que é algo que o pessoal mais jovem acaba gostando bastante. Então, acaba entrando realmente como esse complemento ao ensino que vocês já realizam dentro do ambiente da sala de aula. Então, aqui é a página da Ecofalante Play. Aqui vocês conseguem dar uma olhada em alguns dos filmes que tem dentro do catálogo. Então, tem esse filme, por exemplo, Pandemônio, que ele é de um diretor brasileiro chamado Jorge Bodans, e que ele investiga o impacto da questão das mudanças climáticas em relação à nossa sociedade. E o bem interessante é que nesse filme mostra alguns pesquisadores, alguns cientistas que falam sobre esse assunto. Então já é interessante porque já começa a mostrar para os estudantes quem são esses pesquisadores, quem são esses cientistas, quem são essas pessoas que produzem ciência, né? Porque, ao menos na minha época, ainda quando eu falava sobre essa questão de ciência, pensava muitas vezes no Albert Einstein, naquela pessoa velha, branca, de cabelo branco também. Então é interessante que a gente já começa a conseguir ver também outras pessoas que falam sobre certos assuntos também, e esse filme é um exemplo que acaba trazendo isso. Então, vou passar agora para a parte aqui do catálogo. Então, aqui eu fiz o login já na plataforma, então aqui eu consigo ter acesso ao catálogo. Depois a Andréia e o professor Antônio vão enviar para vocês o link, vocês conseguem fazer o cadastro dentro da plataforma, e aí a gente sempre pede que depois que o cadastro é feito, que tenha mais ou menos 2 a 3 dias para ser aprovado o cadastro, porque a gente não quer fazer algo de forma mecânica, de forma de robô, quer ter uma relação, então, com as pessoas que estão querendo utilizar a plataforma, compreender como que vai ser esse uso delas.
Então, como a gente já tem um convênio, como você já tem um acordo, então fica mais fácil. Então, qualquer pessoa, quando for se inscrever, às vezes a professora Antônia, a professora André, só manda uma mensagem para a gente vai lá e já consegue aprovar vocês, fazer aqui na mesma hora. Também é algo que acaba facilitando ter esse acordo também de cooperação junto à universidade. Então, dentro da plataforma, a gente criou um sistema de filtro para você conseguir identificar os filmes, porque a gente tem em torno de 130 filmes dentro da plataforma, e a ideia é que até o final do ano a gente chegue em 200. Então, é uma plataforma que vai estar em constante mudança, mas sempre para um número maior. A gente não espera que perca os nossos títulos. Então, aqui, vocês conseguem... Pode falar. Eu só queria reforçar ao público, né, que nós justamente optamos por mostrar primeiro a finalidade, mostrar o catálogo, para depois nós disponibilizarmos o link, né? Porque a parceria foi firmada em junho, mas nós estávamos no final do semestre e nós chegamos a um consenso, né, que poderia ser ao final, ao início do semestre, para que todos os professores possam preencher o cadastro, disponibilizar e fazer seu planejamento de maneira adequada a entender a finalidade e as múltiplas possibilidades que essa parceria nos traz. Uhum. Então, aqui eu vi que eu não estava compartilhando essa tela antes, né? Agora vocês conseguem ver esse sistema de filtro que eu tinha falado. Então, vocês conseguem pesquisar, por exemplo, por duração, por categoria, pela ODS, que é esse Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, quais ODS estão presentes nos filmes. Então, vocês conseguem fazer essa pesquisa. E a ideia é que a gente tem um formato de carrossel, como se fosse, por exemplo, a Netflix, né? Que a gente até brinca que é o Netflix socioambiental, mas com uma curadoria muito mais forte em relação alguns títulos que acabam entrando na Netflix, né? Então, a gente tem bastante filmes falando sobre a questão de água. Aqui a gente queria utilizar o termo recurso hídrico, que a gente sabe, principalmente no ambiente universitário, acaba sendo mais utilizado, só que como a gente tem muitos professores de diversos aspectos, de diversos locais do nosso país, então a gente pensou em colocar um termo, uma compreensão mais fácil do cotidiano, do que deixar, às vezes, um termo meio complexo, porque até na hora do próprio professora, identificar algum filme pode acabar dificultando. Então, por isso do termo água. Então, aqui consegue ter acesso a alguns títulos falando sobre essa questão envolvendo água. Então, a gente tem esse documentário chamado Entre Rios, talvez vocês já tenham visto, e fala sobre o processo de urbanização da cidade de São Paulo, como é que ele acabou sendo priorizado para a locomoção de carros e como muitas vezes os rios e córregos que acabavam tendo na cidade foram canalizados ou acabaram sendo pavimentados, então as pessoas acabam não vendo mais esses rios dentro da cidade de São Paulo. Então, é um filme bem interessante também, que acaba gerando bastante discussões, desde o processo do geoprocessamento, da cartografia social também. Então, a gente tem filmes que falam sobre a questão de alimentação, aí aqui já consegue ver um exemplo também de uma outra categoria de que a gente sempre tenta trazer também, que são das populações tradicionais, então de uma população tradicional quilombola, do quilombo de Damasio, e mostra como que acaba sendo a realidade dessas populações tradicionais, que muitas vezes a gente acaba não conhecendo, por às vezes não morar próximo dessa realidade, ou simplesmente por às vezes não estar na mídia, né, nas redes sociais, essas informações. Então, é bem legal de você conseguir compreender e conseguir ver uma outra realidade que muitas vezes a gente não teria um acesso tão fácil, assim, ou tão próximo. Então, o filme consegue trazer para mais próximo também dos estudantes, traz essas realidades, então, como comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades pesqueiras, caiçaras. Então, é um ponto também bem interessante. Então, a gente tem também filmes falando sobre essa questão do ativismo em si, para os estudantes, para também temas sobre biodiversidade, então, já abordando sobre questões voltadas ao oceano, por exemplo, sobre essa questão de microplástico no oceano, que acaba sendo comido por certas espécies de peixes, e depois a gente acaba comendo essas espécies também, muitas vezes. O número de espécies que acabam morrendo por conta dessa questão do aumento do número de resíduos de plástico que acaba gerando e acaba indo parar nos oceanos também. Então a gente consegue fazer, estreitando relações também, que muitas vezes a gente não consegue, às vezes, fazer tão fácil assim. Então o filme consegue ter esse poder também. Então a gente tem filmes falando sobre questões de campo, filmes falando sobre cidades. Esse daqui é um filme que fala sobre, chamado A Escala Humana, que mostra como a maioria das cidades elas acabaram sendo pensadas, qual foi a ideia por trás da criação das cidades.
Será que elas priorizaram as relações humanas das pessoas? Será que priorizou algum determinado setor da sociedade, talvez a indústria imobiliária, a indústria dos carros? Então, é bem interessante que ele faz uma comparação em relação a diversas sociedades, assim, como que eles acabam vendo essa relação. Então, eles até fazem uma dinâmica que eu particularmente achei bem interessante, é como se você fosse começar a montar no Lego alguma coisa. Então, você pega o Lego, você começa a montar, só que você não tem ideia do que você vai querer fazer. Então, você começa a montar de uma forma que às vezes não tem nenhum sentido, e normalmente as cidades acabam sendo feitas dessa forma também. Isso acaba justificando também esse processo que muitas pessoas acabam indo morar nas margens das cidades, porque normalmente nesse processo de criação das cidades não foram pensadas para essas pessoas também. Então, é um exemplo que o filme acabou trazendo, que eu achei bem interessante, lembrei agora aqui quando passei pelo filme. Então, a gente tem outros filmes que falam sobre a questão de colonialismo, sobre o concurso curto ecofalante, que são esses filmes feitos por estudantes, então mostra essa visão dos jovens em relação a esse assunto. Então, a gente tem alguns filmes que falam sobre esse tema, então, tratando sobre a indústria da construção civil, filmes falando sobre a questão de gênero, questão racial também. Daqui é um documentário que fala sobre aquelas pessoas que acabam vendendo esses produtos de maneira muitas vezes ilegal para algumas pessoas em relação aos espaços, então que acabam vendendo bala ou algum produto no metrô, em ônibus, então mostra essa realidade também dessas pessoas, o porquê que elas acabam continuando, às vezes trabalhando com isso, e é interessante que mostra como que o jovem acaba encarando realmente esse assunto. Então, é algo bem legal, ainda mais quando os jovens acabam muitas vezes sendo feito para jovens também. Então, até nesse sentido, acaba sendo interessante essa utilização junto aos estudantes. Então, o filme falando sobre questão de comunidades pesqueiras, comunidades que vivem no mangue também. Então, acaba sendo uma outra realidade que muitas vezes acaba sendo muito distante dos estudantes também, ou às vezes não, né? Então, a gente tem alguns filmes também, por exemplo, esse filme, Amazônia Sociedade Anônima, é um filme que está presente na Globoplay, só que aqui está de maneira gratuita. Então, é uma outra diferença que na nossa plataforma acaba tendo, porque realmente muitos dos filmes eles acabam não estando em outras plataformas de streaming. Então, às vezes, são exclusivas por conta da nossa plataforma e da nossa curadoria. Então, a gente tem filmes falando sobre questão de energia nuclear também, filmes tratando sobre educação. Por mais que tenha só 3 filmes aqui, todos os filmes têm essa relação com a educação em si, só que aqui é mais voltado à educação dentro de comunidades indígenas. Então, isso é a diferenciação. Então, filme sobre emergência climática, sobre energia, sobre questões de gênero e sexualidade, do nosso diretor Jorge Bodansky também. Então, é um filme super legal, que ele passa no Pantanal antes das queimadas que aconteceram por lá. Então, mostra como que uma pessoa, pelo meio desse seu processo de ativismo, de conservação de determinada região do Pantanal, acabou restaurando aquele espaço, conseguiu trazer mais vegetação para lá, como que isso acaba sendo importante também, às vezes até acaba sendo realmente um estímulo também para que a gente comece a plantar, comece a olhar para o nosso meio ambiente de uma outra forma. Então, aqui a gente tem alguns outros filmes, aqui são os povos tradicionais, populações tradicionais, que eu tinha comentado, um filme falando sobre questões raciais, sobre resíduos sólidos. Então, muitos dos filmes às vezes não tem a cartela cheia do carrossel, porque a gente está nesse processo de conversar com a distribuidora, conversar com a produtora para trazer dentro da nossa plataforma. Aí até algo que a gente faz nesses contatos com as universidades parceiras e professores parceiros, é que se vocês lembrarem de algum filme que seria muito interessante ter na plataforma e não tem, para vocês nos indicarem, porque a gente consegue tentar conversar com quem fez aqueles filmes, com quem produziu, quem dirigiu, e a partir disso tentar trazer para a nossa plataforma. Então, fica, além desse convite de utilizar a plataforma para uso em sala de aula, mas vocês também indicarem filmes para estarem dentro dela. Então, gostaria só de comentar isso que o Matheus ressaltou. No formulário que vocês irão receber, nós vamos pedir justamente essa indicação de filmes para que vocês já utilizam dentro das práticas em sala de aula, né? E que, obviamente, já tem uma relação próxima com esse filme, que ressalte para que nós possamos remeter para ele, justamente para conseguir essa ampliação dentro da rolagem aí da Ecofalante, né? Havendo as possibilidades que aí vão atrás de direitos autorais, etc., para que nós possamos aí
disponível cada vez mais. Né? Sim. Uma coisa interessante que é a questão das curtas, né? Eu pedi para o Matheus ressaltar essa questão, porque nossos alunos estão produzindo de maneira ainda incipiente, de maneira ainda estudantil, mas estão produzindo muito bons documentários, pequenos posts, e isso nós precisamos alimentar uma relação de rede, né? Que possamos dar visibilidade, né? Fazendo aí até uma produção um pouco mais profissional para que possa ter melhor acesso. E a Ecofalante vem também nos ajudar nessas questões técnicas, né, Matheus? Justamente dando essas dicas e nos orientando, já que trabalham com isso, né, de uma maneira aí da parceria, dessa mão dupla aí que nós estamos estabelecendo. Sim, até nesse sentido a gente fez uma formação para professores da área do ensino de Piracicaba, então da área de ciências da natureza e matemática e ciências sociais e história, onde a gente fez uma formação como que a plataforma pode ser utilizada dentro do ambiente da sala de aula, depois também ajudar em a formação para como os professores vão conseguir indicar para os estudantes elaborarem documentários, elaborarem filmes também. Então é algo interessante que a gente está fazendo com um projeto piloto lá em Piracicaba, e que se tudo der certo, a gente conseguir ampliar isso para outros espaços também. Então, é algo bem legal, e que isso que o professor comentou, eu lembrei disso. E aí eu acho que já fica aqui, né, Matheus, para nós pensarmos, quem sabe uma oficina para os nossos estudantes, né, oferecendo como atividade cultural justamente nesse sentido. Essa é uma boa para dentro da proposta da pesquisa e extensão, para que eles participem, para que eles se apropriem de recursos técnicos, né, para cada vez mais transformarem as suas produções de maneira mais científica, até possam colocar isso em congresso, feiras, em exposições, apresentações. Isso aí depois nós conversamos, isso aí nos interessa muito. E até falando sobre isso, a tecnologia, daqui é uma outra parte também, uma outra categoria, que fala sobre tecnologia. Então aqui, por exemplo, tem um filme chamado Ladrões do Tempo. Esse é o filme uma parceria de um diretor espanhol e francês. E esse filme ele fala sobre como que normalmente esse recurso, que normalmente a gente pensava que normalmente aquele recurso acaba mais dando valor, é a água, é o petróleo, mas como o nosso tempo muitas vezes acaba sendo utilizado de uma determinada forma que muitas vezes a gente não tem noção sobre isso. Então, até a própria utilização de aplicativos, onde a gente tem que avaliar as pessoas que estão nos recebendo, então era algo que, tecnicamente, quem está contratando aquela pessoa deveria fazer. Então, mas esse processo do tempo está destinado para aquele usuário daquele aplicativo. Ou mesmo como que os estudantes estão gastando ou estão utilizando o seu tempo. Então, é interessante que nesse filme ele mostra como muitas vezes o tempo ele acaba sendo visto de uma forma, e quando acontece alguma outra coisa, você consegue começar a compreender, às vezes, o tempo de uma outra ideia. Então é algo bem interessante, que até depois que normalmente esse filme é exibido, aí os professores têm que fazer uma dinâmica. Então, para o estudante, naquela semana específica, depois que viu o filme, vai anotando, assim, como foi a sua semana, como que você utilizou as suas horas, se você utilizou para estudar, se você ficou mais no celular. Então é interessante que vai mostrando, assim, essa maior realidade, essa maior compreensão que ele tem do próprio tempo. Então, é algo bem legal e é uma dinâmica interessante que acaba sendo feito também. E aqui eu estou pegando a página de um filme, então aqui eu vou mostrar já como faz esse processo de solicitar sessões. Eu acho que o professor abriu o microfone, você vai comentar alguma coisa, professor? Eu acredito, Matheus, que nós estamos já no final. Acho que seria importante, talvez, não sei se essa é a última fala, abrir para algum professor que queira fazer alguma pergunta, ou que possa, alguma dúvida, algum esclarecimento, acho que é importante. Tá, se quiser eu faço só mais 2 minutinhos no máximo, que é essa parte de mostrar e pedir sessão, né? Porque eu estou explicando como funciona a plataforma, mas não expliquei como pedir sessão ainda. Então, talvez alguma das dúvidas possa ser. Então, nós fazemos esse finalzinho aí dos 2, 3 minutos que o Matheus vai nos detalhar melhor, e aí nós abrimos aí para o professor que tiver alguma dúvida, ou já pode colocar no chat alguma coisa, caso não queira falar o microfone, mas pode. E aí a gente abre para perguntas e dúvidas, enfim. Não, legal. Então, aqui eu peguei esse exemplo de como você faz para solicitar sessões. Então, você escolhe um daqueles filmes do catálogo, você clica dentro dele e você já redireciona para a página específica do filme. Então, você já consegue ter acesso
a sinopse do filme, a direção, e você já consegue pedir sessão também, e você descendo mais um pouco, você consegue ter acesso de novo à sinopse, que é algo que a gente está conversando com o nosso programador, para ter só uma sinopse, para não ficar algo duplicado. Algumas tags, então aqueles temas que acabam passando por esse filme, então o tema fala sobre uberização do trabalho, sobre como esses aplicativos acabam impactando essa nossa relação de tempo, essa nossa relação de trabalho, essa nossa relação de consumo. Então tem alguns temas que passam por dentro desse filme, então cidades, direitos trabalhistas, mobilidade urbana, tecnologia, trabalho, transporte, uberização. Então aqui tem as ODS também, que eu tinha comentado, então aqueles objetivos da ONU. E aqui é uma das ODS presente dentro do filme, que é o trabalho decente e crescimento econômico. E fora isso, de alguns filmes vocês conseguem também ter acesso ao trailer deles. No link que eu tinha enviado para vocês no começo, antes da minha apresentação, vocês conseguem ter acesso ao nosso catálogo de filmes de uma família Google. Então vocês já conseguem ter uma ideia de quais filmes são dentro da plataforma. Então aqui você clica para pedir sessão e você é redirecionado para a página para você conseguir solicitar essa sessão. Então você pode colocar mais de um filme se achar necessário, então tem que colocar 2 aqui. Aí do início da sessão, então você coloca o horário que você vai estar querendo assistir esse filme, então diferente do cinema convencional que você compra o ingresso para você assistir naquelas 2 horas o filme, naquelas 3 horas, você consegue assistir de maneira gratuita aqui e a partir do intervalo de tempo, porque a gente sabe que como esse acesso à internet, a energia é desigual no nosso país, então a gente acaba estipulando um intervalo de 24 horas, 48 horas, 72 horas, então a gente consegue às vezes abrir para um tempo maior para que essa sessão de filmes fique aberta para o seu público e também para os seus estudantes conseguirem assistir aos filmes. Então eu pedi 2 sessões, eu quero, por exemplo, para hoje o filme, então eu coloco aqui para começar às 8h45, aí eu coloco uma estimativa de pessoas que vão estar presentes na sessão, então a gente divide essa sessão em 2, uma sessão individual, então uma sessão que você que conheceu o filme para ver se o filme vai fazer sentido para utilizar na sala de aula. Então você consegue solicitar esse filme, assistir de forma prévia, e se você achar que ele faz sentido, você solicita uma sessão coletiva, que é essa sessão dentro do ambiente da sala de aula, para a sua turma, para o seu curso de extensão, para algum cine de debate que você vai estar organizando. E tem também uma sessão individual, que é para você, às vezes, não quer exibir esse filme para a sua turma, por N motivos, mas você quer assistir esse filme para a formação pessoal sua. Então, você pode também assistir o filme e você depois a gente só pede, nesses 2 tipos de sessão, seja preenchido um formulário Google, que é algo bem simples, só falando como que o filme ele foi utilizado para essa sua formação pessoal, como foi o debate depois com a sua turma, que a gente sempre pede que, além de você exibir o filme para a sua turma, quando for esses casos, você tem uma discussão em cima do que vocês estão assistindo, para realmente fazer ainda mais sentido para os estudantes o documentário, né? Então, a gente pede que seja feito dessa forma, que seja preenchido esse formulário Google, que é algo bem pequeno, bem curto, mas que para a gente é muito importante, porque até nesse processo de renovar os filmes para continuar na plataforma, a gente consegue indicar para os diretores, para as diretoras, para as produtoras distribuidoras, que aquele determinado filme, então o Gig, que eu escolhi, que eu coloquei aqui, ele foi visto pelas pessoas da Fundação Santo André e gerou certas discussões, foi utilizado para a formação pessoal de tantos docentes. Então, até nesse processo da gente trazer, para ter mais filmes na plataforma ainda, isso acaba sendo utilizado e acaba pesando também nesse processo de ter ainda mais filmes dentro da plataforma. Então, por isso que talvez possa ser meio estranho, porque a gente está acostumado com Netflix, Amazon Prime, por isso que a nossa plataforma ela acaba sendo um pouco diferente nesse aspecto, e para a gente tentar abarcar esse processo educacional e também por conta de questões contratuais, ele acaba não sendo aberto para um público maior. Então, depois que você faz isso, você só preenche a justificativa. Então, eu quero utilizar esse filme para formação pessoal, eu quero utilizar esse filme para um cine-debate, quero ver esse filme para ver se eu consigo utilizar em sala de aula. Então, você coloca essa informação, porque como a gente vai receber ela, não é nada robotizado, então a gente consegue identificar o que vocês vão querer trabalhar, a partir dela aprovar ou não sua sessão. Muitas vezes a gente consegue aprovar, porque como a gente já tem o contato também com vocês, a gente já sabe as ideias dos filmes. Então, por fim, depois que você solicita essa sessão e que a gente acaba aprovando, você vai receber um link e uma senha. E aí esse link e essa senha você vai conseguir assistir ao filme. Então, se for uma sessão para os seus estudantes, por exemplo, então você vai compartilhar esse link, essa senha, e eles vão conseguir assistir aquele filme naquele intervalo de tempo que você solicitou a sua sessão.
E é assim que a nossa plataforma está sendo construída, então ela está sendo em constante mudança, constante utilização, então às vezes vão surgindo novas dúvidas, a gente vai tentando melhorar algum ponto, mas por enquanto é dessa forma que ela foi construída. Então, acho que no começo vai gerar bastante dúvida, porque é algo novo ainda, então a gente coloca à disposição para, às vezes, compartilhar a tela, divulgar com vocês como a plataforma ela pode ser utilizada, então, às vezes, fazer uma sessão de 10 minutinhos, só compartilhando a tela, mostrar como isso pode ser feito de novo, é algo que a gente pode fazer, e que realmente a gente está à disposição para tirar dúvidas também, indicar filmes para utilização na sala de aula, ou mesmo para alguma ação que vocês querem realizar também. A gente está super à disposição nesse sentido. E gostaria de agradecer novamente ao professor Antônio e à professora André, que estão permitindo que vocês consigam ter conhecimento em relação à nossa plataforma também e aos estudantes da Fundação Santo André. Matheus, eu estou com uma dúvida aí no finalzinho do formulário, que é a última observação. Então, eu não posso, por exemplo, disponibilizar esse link e essa senha que você me disse, que você acabou de dizer, e enviar, por exemplo, para os alunos assistirem na casa deles, porque outras pessoas que não pertencem vão poder assistir, sabe, em hipótese alguma? Eu queria que você explicasse o que é isso. Então, não, nesse sentido, como você vai colocar, por exemplo, na justificativa, que é para utilização na sala de aula, a gente já acaba induzindo que vai ser realmente utilizado e você vai compartilhar para os seus estudantes. Aí, nesse sentido, para pessoas dentro da casa, é algo que a gente não tem um controle em relação a isso, então isso acaba não infringindo essa ideia de hipótese alguma. Então, a partir do momento que você solicita a sessão e o estudante vai assistir na sua casa, então a gente sabe que tem a pequena possibilidade de algum familiar acabar vendo também, mas isso acaba não fugindo do escopo e do objeto inicial que você está querendo utilizar esse filme para a sala de aula, para o seu estudante. Então pode. Isso acaba, sim, pode ser utilizado, isso acaba não infringindo esse ponto. Se fosse algo, por exemplo, de encaminhar para pessoas externas a sua aula, então, às vezes, algum estudante quer compartilhar com pessoas externas, isso já não pode, mas você querer compartilhar com algum colega, professor, mas que às vezes não é da sua mesma, não é da Fundação Santo André ou algo nesse sentido, aí, nesse caso, entraria nesse desvio, né, da sessão. Mas como é a utilização para a sala de aula, isso acaba não tendo nenhum problema, não, professor. Se ficou confuso, eu posso tentar explicar de novo. Na realidade, Matheus, eu gostaria de complementar, que eu também fiquei com a mesma dúvida, porque nossos alunos estão em remoto, né? Então, eles estão assistindo em casa. Então, vai acontecer, provavelmente, se nós dermos uma atividade para ele assistir um link, ele vai assistir com mais pessoas, isso é fato, né? Depois, eu acredito que, acho que esclarecendo, nós vamos tá no planejamento a gente montar um reuniãozinho justamente sobre essa questão do uso da plataforma, né? Porque a explicação aqui ela é rápida, né? O Matheus já domina, mas nós vamos até conversar porque nós assim sabemos que muitos professores podem demandar. Então, em breve, né, já na outra semana, a gente já vai montar e mandar, viu, Matheus? Eu acho que isso que o professor Salai comentou é importante, porque vai surgir, e como você falou mesmo, vai surgir dúvidas, e a gente já manda, junto com o link, o tutorial para acessar, e um contato aí seu para dúvidas que sejam de acesso à plataforma, né? E que o tutorial não tenha esclarecido, né? É porque a minha dúvida é com esse relatório que tem que ser entregue. Então, eu estou pensando, somente quem vai preencher esse formulário são professores da Fundação Santo André, né? Só quem está pedindo, quem está pedindo a sessão. Isso, então, um aluno não faz isso, é só o professor, né? Só professores, tá certo. E daí, então, se o professor depois não entregar o relatório, daí esse professor é excluído da plataforma. Nenhuma outra solicitação dele vai ser aprovada, é isso? Isso, ele não vai ser excluído, mas tecnicamente ele ficaria bloqueado por 7 dias, caso ele não consiga responder isso em até 7 dias. Então, ficaria bloqueado, mas ele poderia utilizar caso ele consiga, depois desse 7º dia, conseguir finalizar esse formulário. Que é algo bem simples, até vou só compartilhar para vocês verem como que é. Então, realmente é um formulário Google,
onde preenche só algumas informações em relação à atividade e coloca o pessoal responsável, a matéria que leciona, o filme que foi assistido, e aí essa parte acaba sendo grande quanto à quantidade de filmes, né? E aí o nome da atividade, são coisas realmente bem simples, só para a gente ter uma ideia de como que o filme realmente ele foi utilizado. Então, não é nada absurdo, nada super complexo, é algo bem tranquilo nesse sentido. Tá certo. É isso, Matheus? Acabou por aí? Isso, da minha parte, sim, eu acho que agora talvez vão surgir dúvidas, né, alguns pontos. Nós temos uma segunda sessão, né, que vai iniciar logo após, e a professora Andréa é a que vai ministrar a próxima sessão, mas né, professora, como que nós fazemos? O que você acha? E gostaria de finalizar ou abrir para alguma dúvida? Fernando, na verdade, é verificar se algum docente quer tirar algum esclarecimento, não é? Nós temos aí mais 10 minutinhos, o dado está disponível para caso algum docente queira algum esclarecimento sobre essa apresentação. Eu acho que podíamos deixar aberta, assim, a palavra, caso alguém tenha algum conhecimento. Perfeito. Então, se algum docente tem alguma questão, alguma dúvida, uma observação, queira fazer, pode fazer agora, ou colocar no chat. Também. Também se tiver algum ponto, quiserem que eu retorne, que eu falei muito rápido, se tem algum problema no áudio. Também. Olha lá, ó, Matheus. A professora Lília, gostaria de saber se a Ecofalante não tem interesse em colocar temas no seu catálogo sobre temas psicológicos. Sim, tem super interesse até nesse sentido, se você conhecer filmes também, quem está nesse processo de conseguir trazer mais filmes para a plataforma. Então, a gente está sempre nesse contato de conseguir trazer eles para cá. Então, se você tiver indicações, que a gente acaba vendo que faz sentido dentro desse escopo, essas questões socioambientais e do escopo dos filmes que a gente tem, então a gente super faz sentido a gente colocar mesmo. Então, até naquele formulário que o professor Antônio comentou, se você conseguir colocar quais seriam esses filmes, também isso já nos acaba ajudando também. Perfeito. Nós faremos isso no formulário que vamos disponibilizar aos professores junto com o Bruno. Mais algum? Mais alguém? Professora, está esclarecido? Seria bom indicar, já ter na sua listinha, que a senhora vai receber o formulário e nos indicar para nos ajudar nesse sentido. A professora Pamela coloca que na apresentação falou dos filmes mais antigos, dos anos 80 e 90. Esses filmes têm disponíveis na plataforma, Matheus? Sim, professora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo para vocês. Então, a gente tem alguns filmes, principalmente daqueles diretores mais premiados, mais conhecidos dessa área ambiental. Então, temos o diretor Jorge Bodansky, o diretor Silvio Tendler, o diretor Vincent Carelli também. São esses filmes um pouco mais antigos que a gente tem. Mas a gente está nessa leva de trazer alguns filmes mais históricos para dentro da plataforma. Então, aqui eu vou só mostrar. Então, aqui... esse filme pelos filmes do diretor Jorge Bodansky. Então, aqui são alguns desses filmes. São mais antigos, mais históricos também. Então, daqui fala um pouco mais sobre comunidades tradicionais, populações indígenas, comunidades ribeirinhas também. E tem o diretor Silvio Tendler, que aí já tem um pouco de questões mais históricas também em relação aos seus filmes. Então, ele fala sobre questão de agricultura familiar, sobre questões de desigualdade social, sobre o Milton Santos, sobre Glauber, sobre o Jango também. Então, são alguns filmes mais históricos e que acabam dentro desse aspecto de serem esses filmes mais antigos, né, de décadas de 80 e décadas de 90 também. Professora Pamela, esclarecido? Ok. Mais algum professor? Mais alguma colocação, alguma dúvida? Eu acredito que o professor Salai, pelo adiantado. Professor André, gostaria de fazer uma colocação a esse respeito da nossa parceria? Olha, eu acho que a gente já explicou bastante, né? Foi feito junto, né? Um trabalho junto. Eu acho que motivou os professores. Acredito que as pessoas já estão tendo uma noção, né, do que é esse recurso extra que a instituição está trazendo aí para os professores. Não só os professores de ASEX, né? Professores, se você quiser usar dentro do seu curso, na sala de aula, também é permitido.
né? Então, eu fiquei satisfeita, eu acho que é isso mesmo, era para motivar, e esse horário, né, tem bastante turmas de ASEX, então acho que tem bastante professores de ASEX aqui, e acho que o nosso objetivo foi atingido. Quero agradecer o Matheus, professor Antônio Fernando aí, que vestiu a camisa, né? Vestiu a camisa do projeto e vai continuar vestindo, né, professor? Sim. E é isso. Agradecer a presença de todos, também o professor Salai também, que conduziu, né? E aí, convido vocês aí para assistir a segunda palestra, né? Que é sobre a Propex. Nós vamos disparar nessa semana já alguns documentos aos professores, justamente porque já supostamente hoje é a semana de inovação acadêmica, estamos finalizando a questão dos planejamentos, né? Justamente já para ter disponibilidade a todos vocês, a tudo que nós falamos. Eu também, da minha parte, agradeço a participação de todos e todas, agradeço a disponibilidade, me coloco à disposição também para pensar conjuntamente novas ações que possibilite envolver o cinema ou outras formas, né? E, obviamente, que nós possamos aí fazer um bom semestre, e um semestre ativo e participativo para os nossos alunos aí e nossos professores. Ao Matheus, a Ecofalante, agradeço ao professor Salai por essa oportunidade também na Prograde, né, de estar conosco aqui. E, professor, passo a palavra para o senhor aí fechar para nós, por favor, esse nosso encontro. Uma boa noite aí a todos. Tá certo, então. Uma boa noite a todos. Agradecer ao Matheus pela apresentação da Ecofalante, ao professor Fernando, ao professor Andréia, que trouxeram essa parceria. E tenham todos, então, uma boa noite. O link para a próxima palestra já foi colocado aí em cima. E também eu vou colocar mais uma vez o link para a emissão dos certificados para preencherem, tá bom? Uma boa noite, então, e até daqui a pouco, tá bom? Até mais. Boa noite, obrigada. Tchau. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, obrigada, Matheus, obrigada, Propex. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Matheus. Obrigado, professor. Estaremos agora juntos. Um abraço.